Bem, bom dia a todos, bom dia, professor. Hoje a gente vai falar sobre a crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão, né? Sem dúvida, uma das maiores crises econômicas da história da humanidade. Bem, os integrantes desse grupo são nada mais, nada menos do que Gabriel Sarran, Guilherme Fonseca, João Vitor Azevedo e Pietro Ferretti. E vamos começar então, sem mais delongas. Vamos começar aqui falando justamente sobre o contexto, afinal, algo tão grandioso como a crise de 29 precisa ser explicada desde o seu começo, desde o seu pré, inclusive, né, o contexto. Bem, antes mesmo, aí eu já posso até falar para a gente passar para o próximo slide, porque existe um fator muito importante aí que foi a Primeira Guerra Mundial, ou também conhecida como a Grande Guerra. Antes disso, os Estados Unidos já vinham bem, já vinham se tornando uma nação cada vez mais próspera, mas a Grande Guerra, sem dúvida, ajudou a nação americana, afinal, ela foi uma das grandes fornecedoras de armas, de mercadorias, de alimento, enfim, lucrou muito com a guerra, e isso fez toda a diferença. A partir disso surgiram os dourados, talvez possa dizer assim, anos 20. E os anos 20 justamente foram anos muito prósperos. O contexto antes da crise é um contexto de muita prosperidade, onde o conceito, por exemplo, do American Way of Life foi muito difundido na sociedade americana, que basicamente era um estilo de vida, né, que a sociedade dos Estados Unidos compartilhava e tentava colocar o máximo dentro de si, e que basicamente se resumia a consumo, fazia sua população consumir cada vez mais. De preferência, bens de consumos duráveis, sei lá, uma geladeira, um fogão, um carro, coisas que a gente sempre quer ter e sempre quer ter um pouco melhor, né? Então, esse era um conceito muito difundido na época. Basicamente, ou seja, era um contexto de muita prosperidade, o que fez a população cada vez mais querer o quê? Justamente consumir, consumir e consumir, um consumo acelerado, que também influenciou no interesse da população pela chamada Bolsa de Valores, que na época era algo relativamente novo, né? Se pensar que já passou quase 100 anos daquilo. E bem, a Bolsa de Valores era um lugar onde as pessoas investiam seu dinheiro, seja pelo que é conhecido por especulação, né, financeira, que era algo muito comum naquela época, que fez com que as pessoas, por exemplo, vendessem, comprassem ações, e foi algo extremamente valorizado na época e que as pessoas queriam cada vez mais. E aí a gente passa para o João, pois vai explicar exatamente desde o começo até chegar ao momento auge da crise. Vai lá, João. Bom, vamos lá. Complementando agora esse assunto da especulação financeira que o Guilherme estava falando, o otimismo do estadunidense estava muito em alta, o norte-americano estava acreditando demais no país, e esse otimismo em risco, esse otimismo em alta também pode trazer um risco, que é o que aconteceu. Os americanos começaram a comprar muito, investir muito na bolsa de valores, e as ações da bolsa de valores subiram bastante, mas era algo temporário, porque a partir de julho de 29, mais ou menos, houve uma queda acentuada e todo mundo começou a vender. Ó. Todo mundo começou a vender as ações em um efeito manada, digamos assim, e acabou perdendo valor demais até chegar no dia 24 de outubro de 29. Mas essa especulação financeira também não foi o único motivo, não foi a única causa, digamos assim, da crise. Pelo contrário, a gente pode citar também a superprodução que os Estados Unidos teve e que ocasionou principalmente essa crise, que foi o quê? Durante esses anos 20, os Estados Unidos só crescia pós Primeira Guerra Mundial, um cenário muito otimista, como o Guilherme falou, American Way of Life lá em cima, enquanto em contrapartida os países europeus estavam em decadência. Estavam assolados pela guerra recém-saída, em 1918, e não tinham escapatória a não ser importar do que dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam vendendo, estavam com números muito altos de exportação e basicamente tinha despontado como protagonista mundial. E aí o que? Muita venda, uma produção altíssima, com demanda. Até então havia essa demanda, pois a economia europeia não tinha se restabelecido até o momento que ela realmente se reergueu. A partir do momento desse restabelecimento da economia europeia, eles pararam de importar dos Estados Unidos e o que aconteceu? Os Estados Unidos não pararam de produzir, porque eles acreditavam que essa produção em massa ia se regular, independentemente, que era o que era acreditado pelo modelo clássico de economistas. Mas não se concretizou. Essa superprodução não era uma oferta muito grande, que não havia uma demanda por trás, ocasionando o dia 24 de outubro de 29, que foi conhecido como o dia da quebra da Bolsa de Valores.
E aí o que? Diante dessa crise de superprodução, a gente teve uma crise acentuadíssima também no próprio Estados Unidos. Por quê? A gente pode ver nesse gráfico, por exemplo, a alta extrema da taxa de desemprego dos Estados Unidos foi de 4% para 27%, e isso significa uma quintuplicação da taxa de desemprego. O que mais? A gente pode falar também do PIB nominal, que estava pela metade, caiu 50% do PIB nominal do país, o PIB per capita também caiu bastante. As importações caíram 70% e as exportações, que tanto era falado, que era o carro-chefe da economia dos Estados Unidos naquela época, caiu 50% nesse período. Também foi diminuído em 90% os empréstimos internacionais dos Estados Unidos e além de falar também da falência de milhares de empresas, bancos, pessoas, enfim, que muitos até chegaram a, no dia 24 de outubro seguinte, chegar a suicidar-se. Isso virou até um caso bem preocupante na época para os americanos. E aí, Estados Unidos mergulhado em crise. O que aconteceu? A partir do momento que os Estados Unidos estavam mergulhados na crise, em razão desses números que eu apresentei agora há pouco, a população pobre e miserável cresceu bastante, o desemprego estava muito em alta, como eu falei, e com o desemprego em alta, o povo não tinha uma renda financeira fixa, não tinha como se sustentar. A partir desse não sustento, eles começaram a partir da não escapatória financeira, começaram a não ter como sustentar-se de forma básica. E aí cresceu muito o número de americanos procurando comida em lixeiras e lixões, por exemplo, e também cresceu muitos moradores de rua. Os que não eram moradores de rua, muitos se aglomeravam em favelas, as slums dos Estados Unidos. E o que são essas slums? São as favelas, só que na crise de 29, no contexto da crise de 29, ali durante a década de 30, elas vieram a ser conhecidas por todo o território norte-americano como Hoovervilles. E por que Hoovervilles? Essas Hoovervilles, que eram as vilas de Hoover, né, traduzindo, eram vilas advindas da crise de 29, favelas advindas de pessoas em crise na crise de 29, e o nome se dava em homenagem, digamos assim, mas claro que era uma ironia, ao presidente norte-americano na época, Herbert Hoover, que ele foi tido pelo povo como o principal culpado da crise. E aí apelidaram essas Hoovervilles, que eram as favelas, em seu nome. Até 1940, nesse processo de recuperação dos Estados Unidos, que a gente vai falar daqui a pouco, do New Deal, até 1940, saindo da crise, essas Hoovervilles vieram a acabar, porque os Estados Unidos focaram muito no plano de erradicação dessas Hoovervilles e realmente acabou. Fez muito sucesso, foi muito efetivo e essas favelas acabaram a se dissipar e não existem mais a partir de 1940. Porém, temos um longo caminho até lá. Teve o processo de recuperação econômica que Pietro vai falar um pouco. Antes de falar, na verdade, essa foto eu acho que ilustra muito bem essa hipocrisia do American Way of Life, que foi citado por Guilherme, também eu citei, que atrás dizia um alto padrão de vida, o maior padrão de vida do mundo, que não tem nada como esse American Way of Life, fazendo a propaganda e, ao mesmo tempo, tem essa fila da população norte-americana para comer ensopados oferecidos por assistentes sociais, porque não tinham o que comer. E aí fica nessa dicotomia, essa hipocrisia entre oferecer uma coisa e, na época, entregar outra totalmente diferente. Falando agora sobre a crise no Brasil, a gente pode falar principalmente sobre o café brasileiro. Essa crise a crise de 29 afetou o Brasil e principalmente o café brasileiro. E como é que o café brasileiro entra nessa história? O café brasileiro era o carro-chefe da economia brasileira. Já tinha vindo rápido, já tinha saído, na verdade não tinha saído, a gente estava saindo da política do café com leite, ainda estava em vigor, mas e com isso o café ainda era o carro-chefe da economia. A partir do momento que o Brasil entra na crise, os Estados Unidos entra na crise, a produção de café continuou a vapor, só que não tem com o que comprar, porque os Estados Unidos, por exemplo, eram os maiores compradores internacionais de café. A partir do momento que os Estados Unidos não estavam comprando café, o Brasil não tinha para quem vender, acabou pelos preços do café aqui no Brasil despencarem. E o que o governo fez para evitar isso? O governo, na época, comprava toneladas de café e queimava. Ninguém tomava, não vendia nem nada. Porque a partir do momento que não vai ter compra, você tem que dar
esse crédito para o produtor de café. Você não pode deixar ele produzindo sem ter venda. E aí o governo comprava toneladas de café e queimava tudo, já que não tinha como vender. E aí, diante dessa crise de 29, também surge Getúlio Vargas, um recém-chegado Getúlio Vargas na política brasileira, carro-chefe e figura principal da Revolução de 30. E como a Revolução de 30 se liga à crise de 29? A Revolução de 30 ocorreu diante de um Brasil em muita crise, de um Júlio Prestes recém-assumido, porém que não conseguiu governar. Os parlamentares estavam contra ele e a população também. Diante dessa crise no governo, Getúlio Vargas e outros se apresentaram como uma solução, porque em tempos de crise vem uma figura central como Getúlio Vargas como uma solução para o problema, e Getúlio Vargas se apresentou a isso. Teve a Revolução de 30, Vargas deu um golpe, se assumiu como solução, digamos assim, ele se mostrava como uma solução para a crise, e de certa forma até conseguiu fazer uma ótima gestão durante a crise, tirou o Brasil da crise durante esses anos 30 que ele começou a assumir. Agora falando um pouco mais sobre o keynesianismo e o New Deal. Bom, a solução para recuperar o equilíbrio econômico depois dessa crise foi implementada no governo do presidente Roosevelt e recebeu o nome de New Deal. Esse New Deal foi influenciado pela teoria econômica do John Keynes, que apontava a necessidade da intervenção econômica do Estado para garantir o bem-estar da população, né, que o liberalismo da época era incapaz de fazer. E as principais medidas nesse período foram grandes investimentos em obras públicas de infraestrutura, né, como principalmente estradas, ferrovias, usinas hidrelétricas, enfim. Teve também bastante promoção de benefícios sociais, como a criação da Previdência Social, seguro-desemprego, salário mínimo. Teve bastante estímulo à produção agrícola, controle da produção e dos preços e a desvalorização do dólar para tornar as exportações mais competitivas. E o estímulo à contratação de trabalhadores, buscando essa situação de pleno emprego da população economicamente ativa, estimulou o consumo da população, aquecendo a produção industrial, agrícola e de serviços em geral, né? Além disso, a atuação dos sindicatos nas reivindicações evitava os conflitos violentos que tinham na época, e assim garantia a ordem social. E essa perspectiva econômica, ela auxiliava no aumento do consumo, principalmente dos trabalhadores, e estimulou um desenvolvimento em cadeia, então, de todos os setores econômicos, né, automaticamente. E, bom, assim essas medidas tiveram sucesso e revigoraram novamente a economia norte-americana. Agora falando um pouco da pós-crise, depois dessa crise que já havia passado, ou então estava passando, na verdade, o pós-crise nos Estados Unidos foi muito próspero. Os Estados Unidos realmente despontou como potência novamente, voltou ao protagonismo mundial após o New Deal explicado por Pietro. E muito disso também se deve pela Segunda Guerra. Durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos ali, quando iniciou a Segunda Guerra, não havia plenamente se recuperado, mas estava no final dos anos 30, ali no início da Segunda Guerra, já estava se recuperando para realmente despontar o que a gente viria na frente como protagonista novamente. E nessa Segunda Guerra, a gente pode dizer que foi um fator muito importante a guerra para o pós-crise nos Estados Unidos. Por quê? Porque a guerra se ligava estritamente à economia dos Estados Unidos. Também advindo do New Deal, que pregava os gastos do governo e a intervenção estatal quando necessária, a guerra foi também uma dessas intervenções e um desses gastos que impactaram novamente a economia norte-americana para cima. Por quê? A partir do momento que os soldados tinham que abandonar seus postos de trabalho para ir para a guerra, afinal foram convocados para servir a nação, o, o, as mulheres, suas esposas, ficaram responsáveis por assumir o papel dessas pessoas na fábrica, indústria, principalmente fábricas armamentistas e de munições que na época estavam muito em alta. Ou seja, soldados trocaram postos de trabalho, digamos assim, foram das fábricas e indústrias para os campos de guerra,
ainda tinham suas rendas, as mulheres adentraram os postos de trabalho, porque elas antigamente não eram acostumadas a trabalhar em fábricas, indústrias, foram assumir o papel dos maridos que havia ido para a guerra, e também foram criadas novas fábricas e indústrias de munições e armas que, na época, estavam muito em alta e era totalmente necessário. Também falando um pouco do mundo nesse pós-crise, a gente pode falar também da ascensão direta do totalitarismo a partir da influência da crise de 29. Por quê? Porque, assim como aconteceu no Brasil com Vargas, em vários outros países, outros líderes se mostraram como o rosto e a solução da crise, porque os países estavam assolados por ela e o que acontecia? Vargas se mostrava como a solução. Me apoiem que eu vou tirar o país dessa situação. Hitler e Mussolini também fizeram o mesmo. É o conhecido hoje como populismo, né? Mas na época ele se mostrava como solução para a crise e também na época tinha essas ideias de totalitarismo, nazifascismo estavam muito em alta. Juntou os dois, foi como Hitler e Mussolini, por exemplo, vieram à cena. E nesses tempos de crise, como eu disse anteriormente com Vargas, o povo tende a ver um herói, tende a procurar um herói para tentar sair daquela crise. E Hitler, Mussolini e Vargas e vários outros também foram produtos dessa procura, digamos assim, da população. E aí eles assumiram e implementaram as políticas, enfim, a gente pode dizer que eles foram crias desse pós-crise. E aí uma curiosidade, a Primeira Guerra foi responsável direta pela crise de 29 e a Segunda Guerra foi responsável direta pela saída da crise de 29. Isso no mundo, independentemente dos Estados Unidos, Itália, Brasil, Alemanha, enfim. E é isso. A gente fez esse resumo sobre a crise de 29. A gente falou dessas consequências numéricas que a gente já citou anteriormente, do PIB caindo pela metade, o desemprego quintuplicando nos Estados Unidos e tudo mais. E esses números foram responsáveis pela maior crise do capitalismo enquanto sistema econômico que o povo chegou a presenciar. Tivemos 2008, mas 29 ainda assim é tida como essa maior crise. Mas não só a crise do capitalismo econômico, a gente pode dizer que foi uma decadência direta do liberalismo econômico, porque até aquela época o liberalismo econômico seguia o modelo clássico. E o que é o modelo clássico? Era um modelo de economia proposto por economistas clássicos. E esses economistas pregavam salários e preços se ajustando independentemente da situação. Isso foi provado errado pela crise e por Keynes, que ele já, antes da crise mesmo, Keynes já avisava que não era assim que funcionava, e isso foi responsável pela crise direta, essa teoria econômica clássica. E aí Keynes provou isso ser mentira, não era assim que funcionava. Ocorreu a crise e a partir das ideias de Keynes, como o Pietro falou, a gente teve o New Deal. O New Deal surgiu como um plano econômico de saída dos Estados Unidos, pregando o keynesianismo, que acreditava nos preços como rígidos. Ou seja, a demanda varia, a oferta é estimulada. Basicamente, esse é o pretexto que os economistas clássicos não chegavam. E é basicamente isso. A crise de 29 foi até hoje a maior crise que o capitalismo teve que superar, e a gente apresentou esse trabalho para fazer um resumo do que foi. Então é isso. Muito obrigado a todos. Valeu! Valeu.